Como conversar? Muita gente vai estranhar, né, como conversar. Todos nós já conversamos de uma certa forma. Esse é exatamente o ponto. Embora todos nós sejamos capazes de desenvolver conversas, a gente pode aperfeiçoar muito essa nossa capacidade. E quem conversa bem, isso ajuda a pessoa a ter sucesso em quase todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque a conversa é a principal forma de relacionamento humano. Principalmente agora nessa pandemia, onde a internet está bombando, né? Todo mundo está aí, as empresas estão atendendo através da internet, amizades, lives e amigos, e paquera, e parentes estão se vendo. Então a conversa afeta praticamente todas as áreas da nossa vida. E a gente pode produzir grandes satisfações, grandes prazeres, grandes benefícios, levar conhecimentos, melhorar a autoestima, ajudar a pessoa a se desenvolver profissional e psicologicamente, ou podemos também prejudicar o outro. Quem é muito crítico, rejeitador, ou quem é lacônico demais, não pode se prejudicar e pode prejudicar os outros. Então, é engraçado, né? Porque uma vez eu atendi uma pessoa que achava que para conversar bem, ele teria que saber assuntos. Era isso que ele tinha que fazer. Então ele falou, olha, para arranjar uma namorada, eu vou começar a assistir novelas, vou entender de música popular brasileira e vou viajar. Assim eu terei bons temas para conversar. Existe também um grande jornal brasileiro que diz: faltou conversa? Leia o jornal tal. Claro, ajuda. Então viajar, assistir novelas, entender de música, ler jornais, ajudam. A pessoa vai ter mais assuntos para dizer. Agora, esse assunto é só uma das coisas que ajuda a conversa. Tem muitas outras coisas. Esse é o ponto, né? Então todos nós podemos nos beneficiar se a gente aperfeiçoar essa nossa capacidade para conversar. Quem quer arranjar um emprego, às vezes tem entrevista, às vezes tem dinâmica de grupo. Quem vai iniciar um namoro, depois que paquera à distância, aí tem o teste da conversa. Às vezes a pessoa senta para conversar e é chata, ou fala absurdos, ou não estimula a conversa. E recentemente eu vi um relacionamento terminar porque a namorada chegava em casa do namorado e ficava calada, não puxava assunto, só respondia com monossílabos e não perguntava nada, o que aconteceu, como é que a pessoa estava, sobre os assuntos de interesse da pessoa. Se tornou muito difícil o relacionamento entre eles. Era aquele silêncio difícil de quebrar. O namorado fez várias tentativas, não conseguiu, acabou terminando o relacionamento. E aí tem muitas maneiras, então, de estimular a conversa, e tem maneiras de prejudicar a conversa. Esse é um capítulo, né? Maneiras de matar a conversa. Infelizmente tem muitas maneiras. Falar demais, interromper demais o outro, responder com monossílabos, não mostrar interesse pelo que o outro está dizendo, desrespeitar. Então tem muitas maneiras de terminar a conversa. Então, conversar é natural, mas varia muito. A habilidade para conversar varia muito e tem implicações tremendas em praticamente quase todas as áreas da nossa vida. Eu escrevi um livro, né? Um livro bem grande, com 360 páginas sobre conversar. Este é o livro.
como conversar. Então, é claro que depois eu deixo a referência desse livro. É claro que aqui não vai dar para a gente entrar muito a fundo, mas vamos ver algumas dicas importantes que podem melhorar muito a conversa. Então a primeira coisa é assim, né? Tem que ter atitudes, eu tenho que estar determinado a levar mais coisas positivas do que negativas. O John Gottman fala que eu tenho que levar 5 unidades de coisas positivas para cada unidade de coisa negativa. Senão a pessoa que só reclama, só critica, só rejeita, é muito mal, a conversa fica pesada, fica desagradável conversar com ela. Eu tenho que, eu não posso monopolizar a conversa informal, ela supõe que os interlocutores vão alternar o papel de falante e de ouvinte. E existem técnicas para saber se eu estou falando de mais ou de menos. Eu falo um pouco e espero o outro manifestar interesse para desenvolver mais o assunto. E assim vai indo. Existem muitas técnicas para estimular o ouvinte, para estimular o falante. Então eu não vou ouvir em silêncio, eu vou emitir sons enquanto eu ouço. Nossa, legal, Eu vou emitir sons curtos para não interrompê-lo, eu vou me mover, eu movo a cabeça, faço expressões faciais. O ouvinte estimulante é muito ativo. Eu posso pedir explicações, eu posso pedir exemplos, eu posso... então tem muitas técnicas. Uma das principais técnicas é repetir a principal palavra da frase. Ontem eu fui almoçar. Almoçar. E aí o restaurante estava vazio. Então, quando eu repito uma palavra importante da frase, quem está falando entende que eu ouvi, eu consegui repetir a principal palavra do que ele estava dizendo. É estimulante. Se eu repetir essa mesma palavra com ar de dúvida, aí ele vai explicar. Fala, restaurante? Eu falo, sim, os restaurantes estão abertos ainda, eu tenho um restaurante perto do meu trabalho. Perto do seu trabalho? Então, dependendo de como eu repito a palavra, uma parte da frase, se for com ar de dúvida, aí ele vai explicar, dar exemplo, expandir. Mas então, vamos começar do começo. A principal coisa para conversar, então, é importante quem toma iniciativas. É mal quando só um toma a iniciativa de procurar o outro, de se aproximar do outro, de mandar mensagens, é muito mal. Então, quem toma iniciativa é excelente medida. A mensagem para o outro, eu estou interessado em conversar com você, estou com saudade, gosto de conversar com você. Então, tomemos iniciativas. Quem toma, quando é ao vivo, quem se aproxima do outro rapidamente, com os braços abertos, emitindo sons de alegria, é uma excelente maneira de iniciar cumprimentos. Então, como eu cumprimento o outro, estabelece um clima inicial, um ponto de partida muito interessante, muito motivador, quando alguém me vê e oi, tudo bem, só que lá, e vai rapidamente na minha direção, me cumprimenta com calor excelente para começar uma conversa desse jeito. Geralmente é bom começar a conversa com o que eu chamo de conversas contato. O que é isso? É uma conversa leve sobre o entorno. Tá quente hoje, né? Você conseguiu estacionar? E o trânsito, tá? Hoje não tem quase carro, né? Ainda o corona aí ainda está mantendo a cidade meio vazia. É a conversa sobre o tempo. Muita gente achava papo furado, mas não é. Né? Durante essa conversa, os interlocutores sentem se o outro quer conversar, se pode conversar, quais são os assuntos, se ele tem algo importante para dizer. Tem que dar um fôlego aí, tem que dar um tempo para que todas essas coisas possam acontecer e não entrar direto no assunto. Então é bom estabelecer essa conversa-contato e em seguida eu tenho que achar os assuntos. Tem várias técnicas. No meu livro eu descrevo várias técnicas. Uma técnica é usada até pelo Facebook. O que está na sua mente? O Facebook pergunta algo assim, né? No que você está pensando? Eu chamo isso de assunto ativado. É bom saber se a pessoa está com algum tema importante na cabeça dela. Se ela tiver, não dá para ir para outro tema.
Aí eu tenho que também, logo no começo, perguntar pelo que eu chamo de assuntos em andamento. Aqueles assuntos que eu sei que são importantes para o interlocutor e que estavam rolando. E aí, aquele exame que você fez, o que que deu? E aquele negócio que você ia fechar? E aquele encontro? Então é importante eu me lembrar do que estava acontecendo com ele e que era importante para ele e perguntar. Esse é outro tipo de assunto. Então tem que saber o que está na cabeça, no momento, assuntos ativados, assuntos que estavam em andamento. E aí tem vários outros assuntos que são importantes, pode ser atualidades, e aí o que você conta? Você viu aquela notícia, aumentaram os casos de coronavírus, então é chamado atualidades. E durante a conversa, a maior fonte de assunto é o que eu chamo de links. Assunto puxa assunto. Quando eu falo uma coisa, isso me lembra de outras, aí eu falo aquela outra, me lembra de outras. Numa conversa informal que as pessoas se envolvem, assunto puxa assunto, você não percebe o tempo passar, não percebe para onde a conversa puxou, para onde que ela foi dirigida. Tem vários outros tipos de assuntos que são importantes. No meu livro eu acho que eu descrevo uns 10 tipos, como por exemplo tem assuntos que são assuntos ferramenta. A gente aborda lá para ajudar o outro, ou em alguma coisa prática, ou em alguma coisa psicológica, é importantíssimo. Tem muitas coisas psicológicas que podem ser abordadas, propiciadas através da conversa. Aceitar o outro, validar o que o outro está falando, ouvir desabafos, ajudar o outro a explorar coisas que ele está em dúvida, não está entendendo. Então tem muitos tipos de conversa que eu chamo de ferramentas psicológicas. São usadas ferramentas psicológicas que são muito úteis. Aí tem um outro tema importante, que é na conversa eu tenho que saber quanto eu revelo de informações pessoais. Tem coisas que depende de quem eu estou falando, da circunstância. Para amigos eu tenho que informá-lo, para a esposa, para a namorada. Tem alguns assuntos, se eu não informar ele vai ficar ofendido. Se eu mudar de casa, se eu mudar de emprego e não falar para o amigo, ele vai achar que eu não sou mais amigo dele. Então tem revelações. Os estudiosos dizem que as revelações são a cola dos relacionamentos. Eu tenho que saber quanto eu revelo, não posso revelar de mais, de menos, no momento certo, para a pessoa certa. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que revelar coisas, eu tenho que evitar cometer alguns erros na conversa, interromper demais, ser muito crítico, dominar, falar o tempo todo, ou falar de menos, só responder com monossílabos, o que é outra pergunta, recusar assumir o papel de falante. É mal, os dois têm que se alternarem. Então tem muita coisa. E por que é importante? Às vezes tem gente que conversa espontaneamente e já usa essas técnicas inconscientemente. Acontece que muitas vezes algumas pessoas, elas conversam mesmo quando não estão muito motivadas no início. Vendedores, atendentes, uma porção de gente é obrigada a conversar na hora que a outra pessoa chega e às vezes ela ela tem que saber como começar a conversa, como alimentar a conversa e se ela fizer direito, aumenta a chance que ela se envolva na conversa e envolva o outro. Então eu tenho que saber conversar, eu posso ficar agradável ou ficar chato, ou deixar assunto morrer, ou abordar as coisas de forma inconvenientes, eu posso ser mal ouvinte, eu posso ser um falante desinteressante. Então, todo mundo pode se beneficiar. É riquíssimo, valiosíssimo saber conversar, e mesmo quem já sabe pode aperfeiçoar essa capacidade. Voltarei a abordar esse assunto proximamente. Tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima.